O Predador, a Caçada, filme que faz parte da franquia, que não é franquia, e a gente vai falar dele nesse vídeo. Pois então, galera, vamos falar desse filme Predador, a Caçada. Como eu disse na introdução, é um filme que faz parte de uma franquia que não é franquia, porque os filmes que foram sendo feitos não são lineares, não fazem parte de uma cronologia, foi cada um feito à moda sei lá do que. A gente vai falar um pouco desses filmes para falar depois desse filme mais recente, Predador, a Caçada. Mas antes, você já sabe que eu vou pedir aquele like, porque é importante aqui para o canal. Além disso, se inscreva, porque assim você dá o suporte e ajuda que a gente precisa, além de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Aproveita, dá aqui uma boa visualizada no canal, tem um monte de vídeo, acho que você vai gostar. E vamos falar desse mais recente filme, que é o Predador, a Caçada. Bom, fazendo um pequeno retrospecto, né, o primeiro filme foi lançado em 1987, contava com o Arnold Schwarzenegger, um auge ali da sua carreira, e fez muito sucesso. Fez tanto sucesso que 3 anos depois foi lançada uma continuação, dessa vez sem o Arnold Schwarzenegger, porque ele estava envolvido em outros projetos. Talvez não tenha se interessado muito em voltar para fazer um filme continuação. Eu acho que até então ele não tinha feito nenhuma continuação. Acho que ele só foi fazer, acho que em 92, quando ele fez o Exterminador do Futuro 2, que foi uma explosão também. Então ele não quis voltar, mas mesmo assim acho que teve o Danny Glover e aí fez bastante sucesso. Esses dois filmes têm uma relação direta um com o outro. Aí começou uma coisa assim, de querer fazer uma coisa a mais, mas ninguém sabia o que. E aí começa a descambar. Se não me engano, em 2004 foi lançado Alien vs Predador, na intenção de juntar os dois alienígenas mais famosos do cinema para ver no que dava, e foi um fiasco no sentido de história. Deu uma certa bilheteria que impulsionou um segundo filme em 2007, Alien vs Predador 2. E aí em 2010 teve lá o filme Predadores, que também não tem nada a ver com o que foi feito antes, uma nova tentativa de se retomar nesse universo, e ficou isolado também. E aí em 2018 fez mais um filme Predador, que também não tem nada a ver com os demais, e é realmente só uma tentativa de explorar esse personagem, porque dá um dinheiro, e as pessoas querem dinheiro, então vamos usar aquilo que a gente tem, sugar, como se costuma fazer muito na indústria do cinema, mas também não deu muito certo. E agora, em 2022, está sendo lançado mais um filme, Predador, a Caçada, que volta no tempo até o século XVIII, em 1719, meio que para contar quando que eles vieram aqui pela primeira vez, os primeiros predadores. E aí, sobre esse filme, a gente pode usar aquela famosa frase: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em terra de tanto filme ruim do Predador, esse filme bom se destaca e bastante em relação aos demais. Contando um pouco da história desse filme, a gente já entendeu que o Predador ele é um caçador que vem de outro planeta para caçar seres nesse aqui. Então ele não apenas mata, ele tenta subjugar, ele tenta enfrentar para ver o quão forte é aquela presa. Tanto é que ele vai olhando para as criaturas, para os seres, e vai medindo se eles apresentam ameaça ou são inofensivos. E nesse filme é contada a história de uma menina, de uma nativa americana, é contada sob o ponto de vista dela, e ela que tem a intenção de ser ali uma caçadora da linhagem da família dela, embora ela seja uma mulher, e a gente está falando de uma época em que a predominância dos guerreiros dessa tribo era de homens. O irmão mais velho dela é o principal caçador ali da tribo, e ela fica treinando ali sozinha com a machadinha dela ali, se preparando para enfrentar algo, e ela é a primeira a notar a presença do predador. O predador não demora muito para aparecer no filme, demora um pouco para esse confronto entre eles, claro. O filme tem 1h40, se acontecesse no começo não teria muita graça. Então ela vai desenrolando, ela vai notando a presença dele ali, um ataque dele ali, os outros da tribo dela não acreditam, até que ao primeiro ataque dele, e eles resolvem ir atrás, porque eles pensam que na verdade é um leão que está atacando, depois é um urso, mas aí descobrem que na verdade é
o predador é esse alienígena, mas é a tal história que aí a gente entra naquela coisa convencional desse tipo de filme, que é o de um por um irem morrendo os personagens até que reste apenas a protagonista. Esse filme tem umas características que são muito parecidas com outros filmes desse gênero e que pessoalmente não me agradam muito. É aquela tal coisa, né? Quer dizer, o personagem, o vilão, ele é muito poderoso no começo, ninguém tem chance contra ele, e o protagonista é muito fraco, não consegue ganhar de ninguém. No final, os dois estão equiparados. É uma coisa que é até um pouco sem sentido, né? Como é que um predador mata tão facilmente um urso, mata tão facilmente um outro guerreiro, na hora de enfrentar essa nativa, fica em pé de igualdade, os dois numa briga ali que saem no soco numa determinada hora, ali de igual para igual, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Não existe uma preparação para isso. Até existe ela treinando, mas não se compara na cena final os dois brigando ali, saindo na porrada em pé de igualdade. O filme tem algumas coisas assim que se você for um pouco mais atento, você acaba pegando qual é a intenção. Ali, mais ou menos um pouco antes da metade, eu já vi qual seria a cena final, então isso tirou um pouco a graça, porque ele é um pouco previsível, mas como eu falei, em terra de cego, quem tem o olho é rei, então esse filme acaba se destacando justamente porque os filmes anteriores dele, os antecessores, são muito ruins, tirando os dois primeiros, ali de 87 e de 90, os demais meio que estragaram e poluíram muito a imagem desse personagem, que nesse filme é até que bem explorado, embora a gente perceba que seja um filme ali de baixo orçamento, então os efeitos especiais, a gente vê que algumas criaturas, na maioria das vezes os animais, tirando, tem um cachorro ali que é o cachorro da menina, né? Mas os outros animais, o urso, tem o lobo, tem o leão, a gente vê que são feitos em CGI e a qualidade não é lá muito boa. Então é um filme de baixo orçamento, dá para ver claramente, mas é um filme bem feito, é um filme que conta uma boa história e aí, diante dos outros, acaba se destacando. Então é uma boa, eu até recomendo, você vai gostar se você assistir, se você gosta desse personagem, então você não vai se arrepender, vai achar legal. A menina, a atriz, a Amber Midthunder, ela é muito boa, ela consegue levar o filme todo de boas, porque o filme todo é centrado nela, eu acho que ela aparece em quase todas as cenas. Então existe essa mudança do começo do filme, ela tentando ser uma guerreira, no final para ela se transformar numa guerreira de fato. Então foi uma boa escolha de elenco para esse filme, então ela manda muito bem. E no filme, no cômputo geral, o filme é bom, você vai gostar. É um filme que não é tão ruim quanto os demais. E aí por isso mesmo que um filme até que razoável comparado com os outros ruins que fizeram, acaba sendo bom. E eu acho que você vai gostar, tá bom? Então essa foi a minha visão, o que eu achei desse filme. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, ajuda. Não custa nada para você, mas diz muito para mim, tá bom? Então dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. E compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você sobre filmes e séries. A gente se vê por aí. Tchau!